Ludmila, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira live da FCDL, iniciativa que a nossa equipe de colaboradores resolveu tomar por uma série de fatores. Primeiro, pela inovação, né? A gente está atento ao que está acontecendo a tudo no mercado, no nosso ambiente de negócios, com os nossos associados, com as nossas atividades. E a gente percebeu que era importante, de alguma forma, ter esse contato mais próximo com todos, para que a gente pudesse falar de um momento muito importante que a gente vem vivendo, não só no aspecto econômico, mas no aspecto dos próprios negócios. Então, a gente, com base nisso, montou um bate-papo aqui para a gente conversar sobre como as empresas precisam se organizar ou ter um pouco de experiência em relação a planejamento nesse ambiente que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia. A gente teve acesso a algumas informações e na história da humanidade a gente percebe que sempre no momento digital, logo em seguida vem um momento de transformação e de inovação muito significativa, porque de fato as empresas precisam olhar para dentro, enxergar o que está acontecendo com elas, enxergar o que está acontecendo no ambiente que elas estão inseridas e, a partir daí, revisar tudo que elas estão fazendo. A gente sabe que o impacto que está acontecendo hoje no ambiente de negócios é muito grande e, por conta disso, as pessoas, os consumidores, os empreendedores estão, de fato, tendo que se reinventar e entender como isso vai funcionar. Então, a Mila, que é uma das nossas coordenadoras aí da área de desenvolvimento empresarial aqui da FCDL, vai estar junto comigo. Eu sou superintendente aqui da FCDL e a gente vai trocar esse bate-papo, não é isso, Mila? Vamos falar um pouquinho sobre tudo, como é que vai funcionar as coisas a partir de agora, né? Exatamente, Leonardo. Eu realizo as consultorias para a condução da estruturação do planejamento estratégico com microempreendedores e empresários de pequeno porte. Eu me sinto honrada em poder contribuir com os assuntos dessa live e eu vim trazer alguns assuntos pertinentes ao que eu convivo no dia a dia com esses empreendedores e sinto o que eles estão relatando, né, deste momento que nós estamos vivendo. Então, nós sabemos que o mundo mudou. E as transformações do mercado, aquelas que já vinham ocorrendo há algum tempo, elas foram aceleradas pelo atual panorama que nós estamos vivendo. E é necessário que o empreendedor ele faça o possível com os recursos disponíveis. Então, a pandemia da Covid-19, ela atingiu em cheio o sistema econômico. E ela está obrigando os empresários de todos os tipos de negócio a repensar qual vai ser a forma que eles vão conduzir os seus empreendimentos e como é possível atrair os clientes em meio a um cenário de tantas incertezas. Então, nesse estado de quase caos econômico, e os efeitos do distanciamento social, eles são inegáveis, o primeiro passo para que as empresas garantam a sustentabilidade e identifiquem as ameaças e as oportunidades é pôr em prática os seus planos de ações. É verdade. E uma das coisas que a gente observa no dia a dia é que o consumidor, que antes era alguém que já tinha uma carga de informação muito grande, porque a internet das coisas, o ambiente digital permitiu que as pessoas tivessem informação de forma muito mais rápida. Hoje, o consumidor, que é uma das personas, né, que se envolve e que é fator preponderante para as empresas, está sendo afetado de forma direta e muito mais significativa por conta do que está acontecendo. Então, existe talvez com certeza há uma falta de confiança e é importante, nesse momento, que o empreendedor, que o empresário, no momento de pensar no seu planejamento estratégico, veja isso com muita atenção. Agora, tem uma coisa sobre planejamento, Mila, que a gente não pode esquecer e acho que é importante para quem está nos assistindo fazer uma reflexão. A dificuldade que as empresas têm, na maioria dos casos, para fazer o seu planejamento estratégico é não conhecer ferramentas adequadas para fazer o planejamento estratégico. E de forma bem simples, uma coisa que a gente pode compartilhar com quem está nos assistindo é que o planejamento ajuda as empresas a você entender qual é o teu propósito como negócio. Ou seja,
qual é o objetivo da minha empresa, qual é o propósito que eu estou querendo ter para o meu negócio, e com base nesse propósito, a gente pode usar as ferramentas adequadas e definir que estratégias vai usar para alcançar os objetivos que a gente se propõe, não é verdade? É verdade, Leonardo. Exatamente dentro deste contexto, o que eu posso contribuir é que as empresas elas precisam estar preparadas para este cenário e elas precisam também buscar investir no planejamento estratégico. Isso é fundamental. Os propósitos de cada negócio eles dificilmente serão alcançados se a gente deixar por conta do acaso. Então, um planejamento estratégico bem estruturado, ele organiza a empresa por completo e ele faz sobrar o tempo que nós não temos justamente pela falta do planejamento de negócios adequado. E é necessário ter um norte. É importante que todas as pessoas consigam entender qual é a visão de futuro da empresa e quais são os valores, qual é a causa de tanto trabalho e esforço nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o planejamento estratégico, ele é muito mais do que pensar no futuro. Ele é construir o futuro que se deseja, com direcionamento, com priorizações, com avaliação das possibilidades e dos riscos e, principalmente, o autoconhecimento organizacional. É preciso saber quais são as fraquezas, as potencialidades do negócio em todos os momentos, principalmente agora neste que nós estamos vivendo. Então, uma estratégia para que as empresas possam adotar ferramentas de gestão é olhar para o todo. Quanto mais global for a visão, é bem possível que os erros sejam minimizados. Menor serão as chances de errar nesse sentido, nessa escolha. Mila, agora deixa eu complementar isso que tu está falando, que eu acho que é uma coisa que quem está nos assistindo quer saber. Primeiro, eu preciso avisar o pessoal, quem tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser interagir com a gente, pode mandar mensagem aí pela rede social, que a gente com certeza vai ler a mensagem, vai procurar responder para vocês imediatamente. Ou senão a gente responde depois através dos nossos canais de relacionamento. Mas uma coisa, vamos para a parte prática, né, Mila? Porque eu acho que quem está nos assistindo agora ouviu essa mensagem de o planejamento no caos, né? Então tá ok, o caos está instalado, né? A gente não tem muitas incertezas, a certeza que nós temos é que não há certeza nenhuma, ou seja, existem todos os controles que estão sendo feitos pelos órgãos de saúde para que todos possam se manter literalmente protegidos da pandemia. As empresas, as pequenas, médias empresas, a gente sabe que elas têm um fluxo de caixa muitas vezes muito curto, então elas não têm um fôlego financeiro para poder aguentar muito tempo esse momento de restrição, de isolamento econômico. Bom, mas o que a gente pode ajudar e como a gente pode ajudar o nosso empresário, nosso associado? Primeiro é importante se ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo, né? Ou seja, é necessário que eu enxergue como as coisas estão acontecendo. E a gente pode usar a internet, pode usar a informação que está disponível hoje para poder montar cenários. Ou seja, hoje já existem países no mundo que estão entrando no outro estágio da pandemia e que estão aos poucos retomando a economia, a atividade econômica. Então, quanto tempo esses países levaram para chegar nesse estágio? Alguns levaram 3 meses, outros levaram 4 meses. Então, esse é um cenário que está nos indicando o seguinte, vai passar com certeza tudo isso e a gente tem condições de prever que a gente, num espaço de 30 a 60 dias, deve pensar o nosso negócio. Então, essa organização, a gente pode utilizar inúmeras ferramentas, né? Nós temos, dentro da FCDL, alguns programas, como o Q-Comércio, que ajudam o empresário a entender como se usam essas ferramentas. E uma dessas ferramentas que muitas empresas utilizam e que são fáceis de usar é o Canvas, né? Eu gostaria, Mila, se tu pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o Canvas e como a gente pode usar o Canvas para nos ajudar a organizar esse processo de planejamento. Claro, Leonardo, concordo perfeitamente. As ferramentas de gestão mais utilizadas pelos empresários, elas minimizam o impacto imediato. E eu percebo que as empresas, aos poucos, elas estão se ajustando e buscando essas alternativas de enfrentamento. Então, o Canvas, ele é um modelo de negócio da empresa e ele é um esquema visual. Ele possibilita que as pessoas cocriem modelos de negócios. Ele analisa 9 áreas dentro da organização e essa metodologia ela permite descrever e pensar sobre o modelo de negócio.
Então, dentro dessas áreas, elas podem ser analisadas, inclusive, o comportamento da concorrência, do consumidor, o seu público-alvo, para quem se direciona nas suas redes sociais, a quem se direcionar. Então, dentro de todas essas áreas, pode ser co-criado essa metodologia de análise de negócios da empresa. Tá. O Canvas é uma ferramenta razoavelmente nova no ambiente de negócios, né? Tem sido muito utilizada pelas empresas que estão ligadas à área de tecnologia, porque uma das facilidades que o Canvas permite é o fato de você poder, como tu mesmo disseste, né, enxergar de maneira bem visual e muito rápida quais são os principais pontos dentro da organização que precisam de atenção pelo empreendedor. E ele ajuda você a poder fazer prognósticos e definir ações e tarefas e os seus responsáveis. Ou seja, é possível, então, poder fazer toda a gestão, toda a organização, todo o planejamento de uma forma visual, muito rápida, e talvez o mais essencial disso é que todas as pessoas tenham o mesmo nível de conhecimento e possam entender claramente o que está sendo feito dentro da organização. Agora, tem uma outra questão que a gente, nas conversas com os nossos associados, com os nossos clientes, Leonardo, como vai ficar a relação de consumo? Ou seja, muita gente agora descobriu ou está enxergando de maneira diferente o comércio eletrônico, né? O e-commerce, né? A venda pela internet. As empresas, de uma hora para outra, quem não estava atento a isso, ou que não tinha percebido o e-commerce como uma oportunidade de canal de vendas, está sendo obrigado, nesse momento, a buscar essa alternativa. Há um tempo atrás, ano passado, já vem se falando, já há bastante tempo, do Omnichannel, né? Ou seja, a empresa presente em diversos canais. Para entrar no comércio eletrônico, para entender como é que isso funciona, não adianta entrar de forma sem que haja um planejamento, porque existem fatores fundamentais desse processo do comércio eletrônico que vão desde a segurança para quem vai fazer a transação eletrônica pela internet e o processo de entrega, porque, afinal de contas, eu tenho um produto, eu preciso fazer com que esse produto saia do meu estoque e chegue em boas condições para esse consumidor. E que o consumidor, ao receber esse produto, tenha a possibilidade de fazer a logística reversa. Ele pode, daqui a pouco, não se sentir satisfeito com o produto, ou não servir o produto, e eu tenho que ter essa logística reversa. Tudo isso, falando, parece simples de ser feito, mas não ele tem uma complexidade que, se não existir um planejamento prévio, uma organização prévia e os parceiros certos para me ajudar, eu acabo tendo problemas no meu negócio. Então, é muito importante que as empresas estejam atentas a esse momento, percebam isso como uma nova oportunidade e, com certeza, esse consumidor vai se sentir muito bem atendido e bem relacionado com seu fornecedor ou com a empresa que ele adquire o produto. Agora, falando sobre a questão do empreendedor, do planejamento, tem uma questão que a gente ouve muito nas tutorias do e-commerce, né, Mila, que é o trabalho que tu faz aí, a dificuldade do engajamento das pessoas, dos funcionários da empresa no engajamento para alcançarem ou acompanharem o planejamento estratégico. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque nesses contatos que tu tem com as empresas, muitas vezes a gente ouve do gestor, né, dizer, olha, eu consegui fazer os cursos, consegui fazer o treinamento, mas a minha equipe não está engajada. O que a gente pode dizer para esse pessoal que passa por essa dificuldade? O que eu percebo, Leonardo, que além de todas essas considerações que tu trouxe, é necessário que o empresário consiga analisar estrategicamente esse cenário atual, né? Então, avaliar esses diferentes caminhos que a organização pode escolher tomar e ajudar a implementar a melhor forma para adaptar este cenário aos seus objetivos estratégicos. E dentro disso, é fundamental que as pessoas entendam qual é a filosofia que existe por trás desse negócio. Então, para que as pessoas possam se sentir engajadas com essa área de excelência da organização, envolve essa definição e o reforço de um conjunto de valores.
os princípios e as diretrizes organizacionais, que são a missão, a visão, os valores, o propósito da empresa, eles precisam ser claros, para que todos saibam quais são as diretrizes que a empresa está seguindo. Então, dentro deste contexto, as empresas estando alinhadas com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores, é fundamental, porque o planejamento estratégico, ele é esse processo sistêmico. Ele auxilia as pessoas a entenderem qual é o alcance que a empresa quer mediante os seus objetivos e as suas metas. Então, a empresa como um todo, ela necessita se moldar a esse contexto, redefinir o seu posicionamento da forma mais estratégica e assertiva possível. Então, entre os pontos cruciais para a sobrevivência de um negócio nessa crise atual, né, destaca-se esse direcionamento do planejamento. Então, reforço, a estruturação do planejamento estratégico, ela vem através desse direcionamento. Então, o planejar é pensar antes de fazer, é escolher um caminho para chegar a esse destino, é avaliar quais são as possibilidades e prever os riscos, e é orientar as decisões futuras. Construir essa trilha para que todos, ao tomarem as decisões, possam andar neste mesmo sentido. Legal. Olha só, a gente já está indo para o fim da nossa live, né? Acho que para uma primeira live a gente está tendo essa experiência bacana de poder interagir com os nossos clientes de forma direta, né? E ao vivo, mas fazendo um apanhado geral disso tudo que a gente falou, para que as pessoas que estão nos assistindo possam, de alguma forma, entender de forma bastante prática aquilo que a gente está falando, né? Indo para a parte prática, vamos dizer assim. Fica muito claro para a gente o seguinte, para fazer o planejamento, não existe outra alternativa senão utilizar uma ferramenta adequada, conhecer essa ferramenta adequada, porque essa ferramenta vai ter a metodologia adequada para que eu minimize os riscos do meu negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não adianta a gente agora, nesse momento de ambiente de caos que a gente está falando, fazer um planejamento tendo apenas uma visão. O importante é que existam, no mínimo, razoável, 3 tipos de visões diferentes. Uma visão otimista, uma visão moderada e uma visão pessimista. Por quê? Porque, desta maneira, para cada tipo de visão que eu estou fazendo para o meu planejamento estratégico, eu vou poder definir os recursos que eu preciso, vou definir os objetivos que eu quero alcançar para cada um desses tipos de cenários que eu estou desenhando e, principalmente, eu vou conseguir definir metas e pessoas que serão responsáveis por essas metas dentro da organização. Então, de forma resumida, para que as pessoas possam, de alguma forma, ter uma mensagem bacana disso tudo que a gente falou hoje, a gente pode resumir nesses 3 pontos, né? Primeiro, a capacidade de conhecer uma ferramenta adequada que ajude a fazer o planejamento. A segunda, a questão de fazer 3 cenários, no mínimo 3 cenários do que pode acontecer para o futuro e, com ele, definir as metas, os objetivos e os responsáveis pelo trabalho que precisa ser feito. Acho que esse é o recado final aí que a gente está dando para todo mundo. Talvez tu tenha algum recado para dar, Mila, não sei como é que a gente está, não sei se alguém já fez pergunta aí na nossa live, mas, enfim, o recado fica dado, não é verdade? Exato, exatamente, Leonardo. O nosso objetivo principal é criar condições para que as empresas resistam nesse período de redução das atividades econômicas, porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Então, a regra básica para que as empresas possam seguir hoje é o engajamento do planejamento estratégico. Então, a empresa ela só vai se engajar a uma determinada tarefa ou um determinado objetivo se fizer sentido para ela. E o planejamento estratégico ele é exatamente isso, é definir esse sentido. Então, com o direcionamento do planejamento, é possível influenciar, sim, as principais tomadas de decisão dentro da empresa, avaliar os riscos e as oportunidades, conhecer as forças, as fraquezas, ter uma previsão do futuro, do comportamento do consumidor, das tecnologias e da economia, né, do mercado como um todo, e, além disso, envolver as pessoas em torno desta causa, ou todos sabendo quais são as prioridades estratégicas. Então, dediquem-se, façam um bom uso dessa poderosa ferramenta de gestão, invistam na estruturação do planejamento estratégico, porque é o futuro das empresas que estão sendo avaliados e analisados.
Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Essa foi a nossa primeira live. As pessoas que tiverem mandado uma mensagem que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai responder, vai entrar em contato com vocês. Na semana que vem, a gente vai ter uma outra live, a gente já está organizando uma outra live sobre um outro tema que é relevante para os nossos afiliados, para os nossos associados, e a gente quer ter esse contato direto com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Até mais!